Glória a Deus. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, e lembrando que na região da Galácia, não é apenas uma cidade, é uma região. A Galácia tinha outras cidades, então havia várias igrejas. Quando a gente refere então, escreveu aos Gálatas, não é apenas uma igreja como se refere às vezes à igreja de Éfeso, não, eram várias cidades. E nós conhecemos como a atual Turquia de hoje. Era uma cidade no qual ele já havia pregado sobre Jesus Cristo, já havia semeado ali a palavra de Cristo Jesus e implantou juntamente com Barnabé, através da sua primeira viagem missionária, as igrejas nesta região. E quando ele escreve essa carta, então ele escreve para crentes, para aqueles que já conhecem Jesus Cristo, para aqueles que já confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então ele retorna a falar coisas que ele já havia pregado anteriormente. Por que eu gosto de fazer essa introdução? Às vezes, quando nós vamos falar sobre a carta de Gálatas, principalmente falando sobre a liberdade cristã, que se refere ao capítulo 5, nós costumamos às vezes empregar certos versículos às pessoas que não caminham com Jesus, porque são tendenciosas a praticar as obras da carne. Mas Paulo, quando escreve, ele escreve para a igreja, ou seja, para pessoas como eu e você, nessa noite, que já conhece Cristo Jesus, que já confessou esse nome. E no versículo 16, quando ele fala: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ele estava literalmente reafirmando para que eles não pudessem desviar dos caminhos no qual ele já havia apresentado para o povo. Porém, viver no mundo, assim como eles viviam, aonde tem muitas pessoas que adoram outras coisas, aonde tem muita influência maligna, e hoje nós temos, vamos dizer, muito mais, porque o inimigo ele não para no tempo. Ele vai construindo cada vez mais a sua carteira, as suas habilidades, de acordo com o século. Então vai ficando pior. E hoje em dia, olhando para os cristãos de Gálatas e para nós, não é tão diferente assim. Às vezes a gente imagina a igreja naquele tempo onde havia tantos templos que adoravam imagens, através de atos sexuais dentro dos próprios templos, ofereciam sacrifício àqueles deuses. A gente fala: misericórdia, isso existe? Existe. Não estou falando de templos, mas eu estou falando de uma sociedade corrompida, no qual nos empurra a todo momento, através da mídia, através de tantas coisas, obras do maligno, obras da carne, e que nós, se nós não vigiarmos, nós começamos a cair. Mas ele fala: então viva e anda no Espírito. Lá nos últimos versículos, no versículo de número 25 do mesmo capítulo, já adiantando. Mas como nós estamos numa campanha, vamos falar agora de acordo com o tema. E o tema para a igreja de Deus é: arrependei-vos e sejam cheios do Espírito Santo. O arrependimento não é uma obra que parte de nós. Às vezes nós escutamos algumas pregações, ministrações, que mostra que a capacidade de nós reconhecermos e desviarmos dos caminhos mal depende de nós. E isso é uma obra exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Porque se dependesse de nós, nós teríamos que ter algo bom. E se nós temos algo bom em nós, vem de quem? De Cristo Jesus. Então tudo que é bom vem dele. A capacidade
de nós arrependermos também vem dele. Então, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, é preciso primeiramente procurar a Cristo Jesus. É impossível com a nossa matéria, com os nossos desejos, com a nossa carne corrupta, os nossos desejos corruptos, entender que nós precisamos de arrependimento sem a ação primária do Espírito Santo de Deus em nós. Obviamente, quando Ele ministra que nós devemos nos arrepender, há uma parcela em nós, que nós cremos que nós temos esse livre arbítrio, então nós entendemos que nós podemos então ter escolha. Mas primeiramente surgiu em nós uma obra do Espírito Santo de Deus para que nós venhamos nos arrepender. E eu gostaria de ler em 2 Coríntios 7. Eu vou ler na versão NAA, mas eu também quero ler na versão NVT, porque traz uma versão, um diferencial na tradução. 2 Coríntios 7,10 diz: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A NVT vai dizer assim, porque a tristeza que é da vontade de Deus produz e conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Quando Paulo dirige aos Coríntios, falando sobre essa tristeza que produz o arrependimento, ele está chamando para que nós possamos andar no Espírito, e quando nós depararmos então com o pecado em nosso caminho, nós vamos nos entristecer, e essa tristeza não é para a morte, é para a salvação. Vocês estão entendendo? Aleluia, glória a Deus. É para a salvação. Mas hoje em dia, quem quer ser triste? Quem quer passar por essa tristeza? Quer? Nós estamos adormecidos, satisfeitos, mecanizados com tudo que está em nossa volta, às vezes com os próprios cultos que nós vemos assistir no templo. E tristeza deixa para depois. A gente não quer saber disso. Mas a tristeza que o Espírito Santo está nos dizendo essa noite, ela produz salvação. É aquela que bate em nossa alma, confronta em nossa alma, quando nós estamos vivendo em caminhos de desobediência, em obras da carne. Então nós precisamos entender que nós devemos buscar no Espírito, através do Espírito, nos entristecermos, porque assim vai gerar vida em nós, arrependimento em nós. Mas está tudo bem, a gente já está acostumado com as coisas. A gente começa a viver tão mecânico, de uma forma mecânica, que nós passamos a naturalizar tudo. Mas é por isso que o Senhor me leva a ler Gálatas. Foi mais ou menos em novembro, eu buscando sobre a unção profética para pregar nas igrejas, e o Senhor falou: pregue às igrejas esta palavra. E eu vou continuar lendo aqui na carta de Gálatas, a partir do versículo 18, que diz: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes
a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. É uma palavra que Paulo leva para que eles possam literalmente entender e precaver. Não cometa ou não continue cometendo, ou para você que nunca cometeu, não venha a cair e naturalizar as obras da carne, porque quem as comete estarão exclusos, não herdarão o reino de Deus. 15 obras da carne Paulo cita. Mais ou menos entre 4 a 5 obras diz respeito a pecados sexuais. Pararam para pensar nisso? Se a gente lê as escrituras, vamos perceber que imoralidade sexual, impureza, libertinagem, orgia, tem outras, já foram 4. São tudo o que diz respeito à sexualidade. Ele foi muito incisivo, ele foi muito direto. Ele poderia englobar algo muito simplório, mas ele quis dizer, porque cada um tinha um significado, cada um tem um caminho. E quando eu li acerca das obras da carne, nós não vamos falar de cada um especificamente, porque nós não vamos ter um tempo suficiente. Como nós podemos ver? Talvez a gente vê assim uma imoralidade sexual. Isso a igreja não comete. Isso o crente não comete, mas lá em Gálatas cometia. Será que a palavra está então desatualizada? Será que o crente não precisa mais escutar? Será que a cota de falar sobre pecado já venceu? Não venceu. Não tem idade, ela é atemporal. Porque quando o nosso eu começa a rejeitar esse tipo de palavra, esse tipo de ensino, de exortação, significa que há algo mal entre nós, porque há um confronto, e tudo aquilo que confronta, significa que há uma briga, e a palavra, versículos acima, nos diz que não tem como a carne e o espírito entrarem em acordo, digamos assim. Então preste atenção. Se nós falamos que nós somos espirituais, andamos e vivemos no espírito, mas nós praticamos obras da carne, nós não nos arrependemos dela, significa então que a gente está tentando mediar entre a carne e o espírito, e a Bíblia fala que há uma guerra, não tem acordo de paz. E às vezes a gente pode levantar uma bandeirinha branca falando: eu convivo com ciúme, eu convivo com a imoralidade, mas eu sou crente. Está errado. Porque não tem como, é um confronto sem parar. Isso não é eu, isso é a palavra que diz. Não tem como então a gente estar de uma forma imparcial. Vocês estão entendendo? Não tem como. Mas a gente não quer nos arrepender, porque talvez olhando para o pecado que Paulo fala, a obra da carne que Paulo fala sobre a impureza, eu não tenho. Imoralidade eu não tenho. Você quer saber uma pessoa que ela vai caminhando para um lado frio espiritualmente? Ela está em alguma obra da carne dessa. Eu estou frio. Sabe por quê? Tem alguma coisa que ainda a gente não se arrependeu, que o Espírito Santo bate em nosso coração e a gente quer continuar vivendo na mesma prática. Porque a carne ela vai prevalecendo sobre o Espírito, se nós deixarmos. E aí a coisa complica. Aí a gente olha para a palavra e fala: não cometo isso. Mas abre uma timeline ou um feed no Instagram
ou no Facebook, segue pessoas imorais, vê umas coisinhas, não, isso aqui é só estou passando, só estou vendo. Não, aí escuta uma musiquinha que começa uma difamação lascada, uma imoralidade lascada, só estou cantando aqui, é porque ficou na minha cabeça. Isso é imoral, e o Senhor não gosta, porque o Senhor, Ele tem um padrão, Ele tem tributos, e Ele é santo, e Ele compartilha a sua santidade conosco, porque em 1 Pedro Ele vai falar, vocês são santos. Eu sou santo, então vocês devem ser também. Não é verdade? E tudo aquilo que mancha a santidade nos traz uma frieza e uma consequência terrível. Nós estamos sendo separados dia após dia de Deus. O Senhor, Ele não tem parte com as obras pecaminosas. Isso é abominável. Mas Ele tem parte com aquele que se arrepende dos pecados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A libertinagem, a lascívia, a orgia. Sabe o que significa isso? A falta de controle é uma busca desenfreada por prazer. Aí a gente só pensa no âmbito sexual. Mas o que tem te dado prazer? Quando você acorda, o que é o mais prazeroso na tua vida? É o teu trabalho? É a tua família? É o teu alimento? O que te mais dá prazer em buscar nessa vida? O que nos move? O que pra gente é prazeroso nessa vida? E o Senhor, sabe o que Ele quer que seja? É Ele que deva ser o nosso prazer, a nossa busca desenfreada. E isso às vezes a gente coloca Ele não em último, em segundo, mas se for em segundo já está lascado. Porque aquele que é digno de honra, de ser exaltado, aquele que criou céus e terras, que dá e tira a vida, Ele merece um lugar de honra em nossa vida. E tudo aquilo que ocupa esse lugar de honra em nossa vida, demonstra que Ele não é soberano em nós. Todo o prazer desenfreado mostra que, você, Senhor, não é o meu prazer. A gente canta, meu prazer é te adorar, meu prazer é nada. A gente está como fariseu, a gente louva, né, com os lábios, mas o nosso coração às vezes está longe, está bem longe. E isso se torna o quê? Outra condenação da carne, idolatria. Que nós temos idolatrado, ou adorado. Às vezes falar assim, eu idolatro o Senhor, parece até distante, errado. A gente pensa que idolatria, né, não pode nunca, mas existe uma que a gente pode cometer. É idolatrar esse nome, é adorar esse nome, é prostrar diante desse nome. E não, às vezes a gente cai nessas obras e nem vê. Depois a feitiçaria. Não, mas a gente não pratica isso. Será mesmo que a igreja não anda praticando feitiçaria? Feitiçaria são todas as práticas ocultas, mágicas e místicas. E o que tem de crente em misticismo, que acredita em tantas coisas, é triste. E isso é obra da nossa carne. Inimizade, rixa, ciúmes, raiva, discórdia, divisão e facção. Presta atenção nesses daqui agora. Inimizade, rixa, ciúme, raiva, discórdia, divisão e facção. Se tiver alguma obra
que nós cometemos, dessas daqui, dentro da igreja de Deus, dentro do corpo de Cristo, a gente está manchando a noiva, porque causa divisão, causa intriga, separação, rivalidade. Aí a gente olha para essa palavra e fala: ah, mas quem não tem, né, uma inimizade, um ciúme, uma raiva? É difícil, né? Quem não tem? Se é normal, pode ser normal lá no inferno, porque aqui já diz: aqueles que praticarão não herdarão o reino de Deus. O pecado, ele tem um endereço. Ele tem um endereço. E nós precisamos de nos arrepender. Se o Espírito Santo está falando essa palavra, está direcionando essa palavra no nosso coração, é porque Ele quer nos transformar. Não adianta o ano virar. Não adianta a semana começar. Se nós continuarmos do jeito que estamos, não abrindo o nosso coração, quando o Espírito Santo nos chama para nos arrependermos, não vai mudar nada em nossa vida. Aí a gente começa a falar a segunda parte do tema: eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque é bom demais. Quem quer escutar sobre obra da carne? Quem quer escutar sobre o pecado? Porque isso fere o nosso ego, fere, fala com a gente assim de uma forma, ninguém quer, a gente não quer, gente. É ruim para aquele que quer continuar nesse caminho, que não quer mudar de posicionamento, que não quer ser deixado ser transformado pelo Espírito Santo, quem não quer ser santo e se certificar todos os dias. É ruim para essas pessoas. Mas aquele que vê essas palavras e se humilha, se entristece, assim como Paulo pregou em Coríntios, esse daí está pronto para a segunda parte do tema, que é ser cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo aponta para uma pessoa plena do Espírito. Então não tem divisão, metade do Espírito, metade sou eu, as minhas obras que eu pratico. Não, aí a gente fala: eu quero ser cheio, me enche, batiza o Espírito Santo, mas não quer se arrepender daquilo que nós estamos cheios de verdade. E nós não vamos ser cheios, nós não vamos ser plenos no Espírito, se nós não nos arrependermos daquilo que Ele nos chama para nos arrepender. Nós temos então que nos ajoelhar perante o Senhor, pedir desculpa, reconhecer os nossos erros, pedir perdão, nos humilhar. Eu tenho inveja, como aqui condena: perdão, Senhor, faça em mim brotar o arrependimento que vem de Ti, porque quando é do Senhor, é genuíno, a gente não comete mais, a gente se envergonha e não volta para as velhas práticas. Senhor, eu estou causando divisão no meio do meu povo. Peça perdão e se arrependa. Talvez não está sendo cheio do Espírito Santo, não está sendo pleno do Espírito Santo, porque tem lugar ocupado demais com as coisas da carne, com as coisas deste mundo, e não será pleno no Espírito Santo. Não vai ser. E é triste, porque a gente escuta e fala: é verdade, está tudo bem. Enquanto nosso coração deveria estar, sabe, literalmente apertado. Apertado mesmo. Mas a gente acostumou com as obras que nós produzimos. Por que nós produzimos? Quando fala obras da carne, há um pregador que diz que, como está no plural, é porque é produzido por nós. Todo mundo pode produzir essa coisa ruim. É nós. Mas quando fala fruto, é singular. Não tem como eu produzir. É só o Espírito. O fruto do Espírito. Só tem um para produzir em nós, que é o Espírito Santo. Vem dele. Então é impossível nós produzirmos por si próprio o fruto do Espírito, porque vem dele.
Então o que é o fruto do Espírito? Vamos ler versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Então nós somos incapazes de amar se essa obra não vem dele. Eu não amo. Sabe por que não ama? Não consegue amar? Porque está tentando amar com as suas forças, com os seus méritos, com o teu braço. Não está sendo produzido pelo Espírito. Você está tentando produzir esse amor e nós não produzimos nada de bom. Não produzimos. Então quem não consegue amar é porque não está tendo a visão que esse amor vem primeiramente de Cristo para conosco e de nós para com o próximo. Segundo, alegria, outro fruto, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A gente olha para o fruto, aqui diz 9. A gente costuma fazer a comparação desse fruto como um cacho de uva. É um cacho, mas com várias uvinhas. Ou uma mexerica, né? Mas com vários gominhos. Mas é um fruto. E nós queremos tanto isso, mas nós buscamos o fruto com a arma errada, do jeito errado. Não tem como eu produzir. Isso vem do Espírito. É só clamando e buscando por Ele que nós seremos cheios, que nós receberemos, desfrutaremos desse fruto. Aleluia. Glória a Deus. O último fruto, que é o domínio próprio, às vezes falta em muitas pessoas, porque diz que é um autocontrole, uma alta disciplina. Nós queremos buscar com os nossos próprios méritos. A gente não vai dar conta, gente. É só clamando pelo Espírito que isso será produzido em nós. Sabe por que muitas coisas a gente não tem da parte do Espírito? Porque a gente está buscando em fonte errada. Eu tenho que ler uns autoajuda aí, porque não vai produzir. Não vai te saciar. Pode saciar alguns segundos, mas depois você vai sentir-se vazio. Não vai te ajudar em nada. Você não se autoajudou não. Engambelou. Porque só um que pode nos ajudar, nos controlar, e é o Espírito Santo de Deus. Arrependei-vos e sejam cheios do Espírito. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que têm fé em Cristo foram crucificados, então, gente, com Ele. E nós nos tornamos uma nova pessoa, e a nossa velha natureza morreu. Mas Lutero costumava dizer o seguinte: quando fostes batizados na água, ali se foi teu velho homem. Mas se ele nadar e te encontrar de novo, entra em contrição com Cristo, se arrependa novamente, afogue ele. Então quer dizer que nós vamos lutar com as obras da carne sempre? Sempre. Sempre seremos tentados. Não importa a tua idade. Algo nos tentará. Mas quem tem Cristo Jesus é livrado de cometer a tentação, de se sucumbir em tentação, porque Ele que nos sustenta, é Ele que nos livra. Se às vezes nós estamos caindo em uma dessas obras, se nós estamos praticando, então nós estamos dando ocasião para a carne, nós estamos tendendo então para as coisas da carne. E a ocasião quem faz, às vezes é o diabo, mas às vezes é nós mesmos.
A gente que procura. Porque o nosso corpo, ele ainda não é incorruptível, a gente não está na glória. Então se a gente brincar com essas coisas, começa a dar uma ocasião, eu só vou olhar isso aqui, só vou escutar isso aqui, só vou fofocar isso aqui, só vou propagar isso aqui. Uma hora ou outra você vai estar entrelaçado no pecado. E vai se acostumar com ele. E vai chegar no momento que você vai começar a clamar pelo Espírito Santo. Por clamar, porque você não quer desfazer daquilo que deve ser desfeito, largar aquilo que deve ser largado, sair com os teus pés dos maus caminhos. Se não deixar tudo isso, não vai ser cheio do Espírito, não. Vai continuar vivendo nestas mesmas obras. E vai se contentar, sabe com o quê? Com uma mera visitação. Porque a gente confunde ser cheio do Espírito com um arrepio ou com a oração que nos fala naquele momento e a gente sente o mover. Isso daí é o que acontecia, sabe aonde? Com as pessoas que não eram sacerdote nem profeta antes do véu ser rasgado. Entrava ali a presença dentro do templo, as pessoas presenciavam a manifestação da glória de Deus, mas depois ia. Mas hoje nós temos livre acesso. Hoje não existe esse véu entre o santo dos santos. Mas por que então que a gente não é tão espiritual? Por que a gente está deixando então aquele primeiro amor ir embora? Por que a gente agora está tão mecanizado? Por que a gente agora está tão conformizado com as coisas? Porque nós nos contentamos apenas com uma visitação e não ser cheio dele. A gente nos contentou apenas assistir um culto e que a palavra fala comigo e que o louvor me faça arrepiar. Mas depois que eu sair lá fora, acabou. Porque eu só gosto de ser cheio aqui, eu vinha para ser cheio aqui. Você não veio para ser cheio aqui, a gente veio às vezes então para sentir alguma visitação. A gente não é cheio, a gente sente a manifestação. Aqui eu estou falando de algo profundo. Aqui eu estou falando de intimidade. Aqui eu estou falando para aquelas pessoas que buscam renunciar o seu eu todos os dias, deixar essas práticas de lado, porque o Espírito Santo tem falado com a igreja. E quando ele fala com a igreja, a palavra dele, que eu quero dizer quando fala com a igreja, quando você começa a ler a tua Bíblia, você tem a revelação direta da palavra dele, e a gente não muda, a gente tem consequências. Não tem como livrar das consequências dos atos que nós estamos cometendo. Se a gente pensa que vai ser impune só porque acha que um ciúme é um mero ciúme, que uma rixa, que uma inveja é uma mera inveja, que uma facção, aqueles grupinhos começam a fazer tititi de um lado para o outro, é normal? Meus irmãos, se não se arrepender, estarão expulsos do reino dos céus. Misericórdia, não é verdade? Então, por isso que ele nos chama ao arrependimento. Ele está nos chamando. A palavra dele já foi nos revelada. Não tem como falar agora que a obra dele então não foi feita. E se ele direciona a tua igreja, é porque ele deseja um outro patamar. Versículo 25, para nós encerrarmos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Viver e andar, em alguns versículos, corresponde à mesma coisa. É como se estivesse falando algo mesmo para chover no molhado, digamos assim. Mas Paulo está dizendo o seguinte: você, igreja, já vive por ele. Ele já habita em vocês. Agora, vocês têm que continuar andando. Busca. 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 O Espírito Santo, gente, é a fonte e também é o guia da nossa vida. Andar aponta para estar em harmonia com Ele.
mantermos em sintonia com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor, tão doce é a Tua palavra, porque o Senhor não nos deixa caminhar na escuridão. É através dessa palavra que Ele nos tira de um lamaçal essa noite, porque é essa palavra santa que pode nos transformar, que pode fazer o nosso 2025 melhor. É por essa palavra, eu falo a palavra de Deus em si, gente. É por ela que nós podemos acessar coisas inimagináveis para esse ano. Talvez sua esperança está longe, porque não vê uma certa transformação naquilo que você tanto busca. Talvez algumas pessoas aqui estão desesperançoso, porque é só mais um ano que virou. É verdade, são alguns números, mas cada dia mais se aproxima da volta de Cristo. Cada dia mais estamos mais próximos de estar com Ele, ou individualmente, como Ele chega para uns, ou para a sua igreja, quando Ele virá levá-la. E nessa noite eu gostaria muito, com todo amor, todo temor e tremor diante do Senhor Jesus, o que nós temos vivido, como nós temos vivido, o que o Espírito Santo trouxe na tua mente essa noite, para que nós possamos nos arrepender, ser lavado, purificado, libertado. Não vamos virar para domingo, de sábado para domingo, a mesma pessoa, não. Vamos deixar no altar do Senhor essa noite tudo aquilo que desagrada a Ele, toda desobediência, toda omissão, e vamos nos encher do Seu Espírito também essa noite, porque Ele é o único que pode nos dar transformação no piscar de olhos. A gente gosta muito de falar de processo porque ele existe, mas existe algo que nem precisa de processo, é quando nós buscamos verdadeiramente, genuinamente, e Ele nos transforma, porque vê um coração que está transbordando de vontade de viver novo dEle, e começam a destravar em nossa vida, que a gente pensa, mas já, porque nós conseguimos acessar as coisas espirituais que estão prontas para a tua igreja viver. Vamos nos pôr de pé.